África, segundo o World Bank, é um continente com recursos naturais ricos, a maior área de livre comércio do mundo e um mercado de 1,2 bilhão de pessoas. Isso significa que ela não é mais apenas um lugar que recebe ajuda. A África é um ator global, com tamanho, energia e potencial próprios. O United Nations Development Programme, UNDP, diz que com o crescimento populacional rápido, recursos abundantes, transformação digital e influência global crescente, a África é uma força inegável moldando o século XXI. Nesse vídeo, vamos entender como a África chegou até aqui, da história ao presente, e como ela está posicionada no século XXI, na política, na geopolítica, na economia e nas questões sociais. Agora vamos ver um pouquinho do passado para entender mais o presente. Bom, para quem não sabe, é muito importante saber que durante o século XX, muitas zonas da África foram colonizadas por potências europeias, sofreram com guerras de libertação, instabilidade política, crises de dívida e reformas econômicas. Por exemplo, muitos países africanos entraram nos anos 80 e 90 com economias muito dependentes de matérias-primas, commodities, e pouca diversificação. O Banco da África relata que o capital humano contribui menos para a produtividade e crescimento econômico na África do que em outras regiões de desenvolvimento, e que investir em educação de qualidade é, portanto, fundamental. Já a partir dos anos 2000, houve avanços, um crescimento econômico mais forte, maior investimento estrangeiro, expansão da educação, melhoria de saúde em vários países. O relatório da África diz que, embora existam ganhos importantes, ainda há um grande gap comparado às outras regiões. Então, o passado mostra os desafios históricos da colonização, a dependência econômica e a fragilidade institucional. O presente é a janela de oportunidade para a transformação. Agora vamos ver como essa história moldou o que vemos hoje politicamente. Como diz o relatório do World Bank, a África deve fortalecer instituições e liderança para construir estados credíveis, competentes e comprometidos em servir ao público. Em prática, há democracias que funcionam relativamente bem, há regimes mais autoritários e há países que enfrentam golpes ou crises políticas, especialmente em regiões mais frágeis. Isso afeta tudo, do investimento ao emprego, da segurança ao bem-estar social. Outro ponto. A urbanização e a juventude são peças centrais. O blog do World Bank afirma que o caminho da África para reivindicar o século XXI passa por suas cidades, porque as cidades têm potencial de gerar empregos, inovação, mercados, mas exigem planejamento, infraestrutura e governança. Resumindo, política é igual a mistura de oportunidade, jovens, recursos, digitação, mas o risco, governo fraco, crises, desigualdade. Para que a África avance, a política precisa dar essas bases seguras. Bem, agora vamos falar sobre geopolítica e os principais conflitos contemporâneos. A África está dentro de um cenário global onde potências externas, por exemplo China, Estados Unidos e União Europeia, têm interesses em comércio, extração de recursos e infraestrutura. Isso torna o continente mais estratégico. A UNDP lembra que, apesar de contribuir com menos de 4% das emissões globais, a África sofre desproporcionalmente com o clima, mudança e insegurança. Regiões como Sahel, Mali, Níger, Burkina e Faso enfrentam grupos armados, golpes e instabilidade. O Horn of Africa, exemplo, Sudão e Etiópia, tem guerras ou crises humanitárias. Isso impacta vizinhos, gera refugiados, afeta comércio e desenvolvimento. Além dos conflitos, temos a inserção externa, por exemplo, projetos de infraestrutura chineses, participação de empresas estrangeiras, financiamento internacional, tudo isso altera quem manda, quem investe e como o país se posiciona. Conclusão: geopolítica é igual cooperação, mais competição, mais autonomia. A África não está mais apenas recebendo decisões de fora, está tentando se posicionar, porém ainda depende de muitos fatores externos. Bom, agora falando um pouco sobre economia e inserção no cenário global. Vamos ver como está a economia africana no século XXI. Segundo o World Bank, o crescimento na África subsaariana está projetado para subir de 3,3% em 2024 para 3,5% em 2025 e acelerar para 4,3% em 2026 e 2027. A economia africana tem alguns desafios.
Muitos países dependem da exportação de matérias-primas, têm altos níveis de pobreza, dívida vulnerável e poucos empregos formais novos. O relatório mostra que, entre aspas, rodar para baixo, o nível de pobreza será só modesto com os ritmos atuais. Uma das iniciativas mais importantes, a African Continental Free Trade Area, um acordo de livre comércio que visa conectar 55 países africanos, aumentar comércio intra-africano, reduzir tarifas, integrar cadeias de valor. Bom, sobre inovação e digitalização, como mostrado no site Century Africa, a África precisa acelerar a transformação digital, melhorar o acesso à internet, à eletricidade e à infraestrutura. Bom, segundo o World Bank, essa iniciativa pode aumentar a renda real em quase 7% até 2035, e as exportações intra-africanas podem subir mais de 80%. Alguns exemplos práticos disso seriam cidades africanas melhorando sua arrecadação por impostos usando satélites em Freetown, por exemplo. Resumindo, a economia africana está em um momento de transição de agricultura, commodities, mais dependência, para diversificação, mais comércio, mais digitalização, mas o caminho ainda é longo. Agora, questões sociais e movimentos sociais. Para entender a África no século XXI, precisamos olhar para as pessoas, para as comunidades, para as transformações sociais, juventude, emprego e urbanização. A África terá o maior aumento de população em idade de trabalhar nas próximas décadas. Segundo o World Bank, abre aspas, até 12 milhões de jovens estarão no mercado de trabalho a cada ano, fecha aspas. Mas apenas cerca de 3 milhões de empregos formais novos são criados por ano hoje, ou seja, há uma lacuna grande. Isso gera desemprego, informalidade, migração para cidades ou para fora do continente. E em relação à urbanização, mais pessoas vivem em cidades. Isso pode gerar crescimento, inovação, serviços, mas também pode gerar favelização, falta de infraestrutura, transporte ruim. Como dito, abre aspas, cidades bem funcionando geram empregos, inovação e produtividade, fecha aspas, se houver infraestrutura e governação. Os jovens, especialmente mulheres, exigem mais participação no mercado, na política e na tecnologia. O relatório 21st Century Africa enfatiza que mulheres e jovens devem estar preparados para participar plenamente da economia. Existem movimentos sociais fortes que questionam a violência policial, corrupção, desigualdades, e esses movimentos ajudam a fortalecer a democracia, exigir contas, tornar sociedades mais justas. Um exemplo prático é o engajamento digital, o uso das redes sociais e o ativismo local em vários países africanos. A África precisa muito investir nas pessoas, saúde, educação, saneamento, porque sem isso o crescimento econômico não se traduz em bem-estar. O World Bank lançou o Africa Women Capital Plan para focar nisso, saúde, conhecimento, habilidades e resiliência das pessoas. Na educação, por exemplo, muitos países melhoram matrícula primária, mas ainda há lacunas em ensino técnico, qualidade, adaptação às mudanças tecnológicas. A África ela é vulnerável quanto aos efeitos do clima, secas, inundações que afetam a produção de alimentos, migração e pobreza. Gente, falando um pouco sobre fome e insegurança alimentar agora. A fome é um dos maiores desafios enfrentados pela África no século XXI. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, mais de 280 milhões de pessoas no continente sofrem com insegurança alimentar crônica, ou seja, não têm acesso regular à comida suficiente para viver de forma saudável. Mas para entender esse problema, é importante lembrar que a fome na África não vem apenas da falta de comida, e sim de uma soma de fatores, como, por exemplo, guerras e conflitos. Em regiões como o Sudão, Somália, Etiópia e a República Democrática do Congo, os conflitos impedem plantações, destroem estradas e bloqueiam o transporte de alimentos. Também como mudanças climáticas, as secas prolongadas e inundações extremas estão se tornando mais frequentes. Países do chifre da África, como Etiópia e Quênia, já enfrentaram as piores secas dos últimos 40 anos, segundo a ONU.
A pobreza e a desigualdade também faz parte desses fatores. Mesmo com crescimento econômico em alguns países, a renda não é bem distribuída. Muitas famílias ainda vivem com menos de $2 por dia, o que torna difícil garantir alimentação adequada. A dependência de importações também faz parte disso. Boa parte dos alimentos consumidos em alguns países africanos vem de fora. Quando há crises internacionais, como a guerra na Ucrânia, os preços sobem muito, e isso atinge diretamente as populações mais pobres. E sem falar das crises econômicas e falta de infraestrutura. Estradas ruins, armazenamento precário e falta de apoio ao pequeno agricultor dificultam a distribuição de alimentos dentro do próprio continente. Mesmo com esses desafios, há iniciativas positivas: o Programa Alimentar Mundial, a União Africana e o Banco Africano de Desenvolvimento têm projetos que buscam fortalecer a agricultura local e investir em segurança alimentar sustentável, com foco em resiliência climática e produção regional. Como diz a ONU, abre aspas, a África tem terras férteis e juventude ativa. O desafio não é potencial, e sim acesso à equidade. Fecha aspas. Isso mostra que o continente pode superar a fome, mas precisa de paz, investimento em tecnologia agrícola e políticas públicas consistentes. Um ponto que não dá para ignorar: a África tem uma pegada de carbono relativamente baixa, mas é uma das regiões que mais sofre com os efeitos das mudanças climáticas. O relatório Africa's Development Context diz que a maioria dos países mais vulneráveis estão na África subsaariana. Portanto, qualquer análise da África no século XXI precisa considerar a sustentabilidade ambiental mais a adaptação ao clima como parte integrante da transformação social e econômica. Enfim, porque tudo isso importa. Bom, a África no século XXI está em movimento, ela não está parada. Como o relatório do banco diz, não há barreira inerente que impeça a África de acelerar o desenvolvimento e reduzir as lacunas com outras regiões. Mas a condição para isso acontecer é clara. Tem que ter uma governança responsável, investimento nas pessoas, economia diversificada, infraestrutura digital e verde, e integração comercial regional. E sem essas, o progresso se tornará inalcançável. A África tem tudo para reivindicar o século XXI, mas isso depende de decisões de hoje nas escolas, nas cidades, nas políticas, nas empresas, nas comunidades. E a sua geração, a nossa geração, pode fazer parte disso. Seja consciente, conectado, aberto às oportunidades de aprender, colaborar e construir pontes. Agora, para concluir essa aula, se pergunte: como que eu posso me conectar com essa história da África? Que parte dessa transformação me interessa? Como posso aprender mais, contribuir ou simplesmente ver o mundo com outros olhos? Por hoje é isso, pessoal!